Olá, professor. Meu nome é Gildésio e o número da minha matrícula é 554210. Bem, aqui eu vou mostrar a execução do programa. No início vai ser impressa a mensagem "Seja bem-vindo", eu já vou lá e vai perguntar a quantidade de instâncias que o usuário deseja. Depois vai ser perguntada a quantidade de desenvolvedores. E se o usuário digitar qualquer caractere inválido, coloquei um try catch que vai pegar a exceção que vai ser lançada, vai aparecer que o caractere digitado foi inválido e vai ser atribuído o número aleatório no lugar do caractere inválido. E depois desenvolvedores, ele pergunta os bugs e depois aparece o relatório. Se algum planeta colidir, vai aparecer aqui com que colidiu e a posição, e no relatório contém o número de desenvolvedores e bugs inseridos, as posições deles, o número de planetas no norte e no sul, e se tiver algum alinhado na horizontal com Java, e os planetas que estão alinhados com Java. Também aparece a área de todos para todos e também a distância euclidiana. E no final aparece a velocidade de translação de cada um. No início a velocidade do C é 10. Como eu coloquei com bug, aumentou 1. E depois pergunta se o usuário quer sair ou se ele quer realizar outra rodada. Se o usuário digitar algum caractere inválido aqui, vai aparecer que foi digitado um caractere inválido e vai perguntar de novo. Enquanto ele não digitar, vai ficar aparecendo até digitar algum número. Vou repetir aqui de novo, tá? A quantidade de instantes. E aqui apareceu o segundo relatório 2. Tudo que tem no primeiro só atualizado com os novos valores. E se o usuário resolver sair, vai aparecer o relatório final. É de cada planeta. Aí tem o nome, se ele colidiu com algum, com bug ou com dev. Meu código ficou organizado em 4 pacotes, que é o de cálculo, do espaço Java, interação e verificação. No pacote de cálculo eu tenho uma classe, que é a calcular. A maioria dos atributos dela são privados, porque eu só uso nela, nos métodos aqui, de calcular a área e da distância euclidiana. E eu vou falar um pouco aqui sobre o método de calcular a área. Ele começa com um if, que testa se a posição x do primeiro planeta é diferente da posição x do segundo planeta, porque eu estou utilizando dois métodos diferentes. Se for diferente ou se for igual. Aí no segundo if ele testa qual é o maior. Aí ele pega a coordenada maior e subtrai da menor. Aí ele faz isso para y nesse if, não, para x aqui e para y aqui. Aí do x é a base e o do y é a altura. Aí para calcular a área eu pego esse atributo que tem aqui e atribuo a base vezes a altura, que foi obtida através dos ifs. E se a área for, no seu x for igual a do outro, eu pego só a posição y, do planeta e multiplico uma pela outra.
E essa função ela retorna o valor da área. Aí eu peguei e coloquei como valor absoluto para não retornar nenhum valor negativo. Agora eu vou falar sobre o pacote do espaço Java. Nesse pacote contém todos os planetas, os bugs e os devs. E o Java, que é a estrela. Para os mundos eu criei uma classe abstrata que estende para todos os mundos. Todos os atributos dela são privados e eu utilizei o get e o set para utilizar nas outras classes. O construtor dela instancia a classe par-ordenado como coordenadas aqui, e esse par-ordenado eu estou utilizando para a localização dos planetas. Aqui tem os atributos de posição x e y. E também eu faço alguns métodos aqui que eu utilizo na movimentação do planeta. Aqui no mundo eu fiz a função transladar e eu vou falar um pouco sobre ela. Também tem contar anos. Se o planeta morreu, ele vai para a posição 00. As funções de colidir com bug e com dev. Aqui é só, esse colidir é só o que acontece. Para verificar se ele colidiu mesmo é no outro pacote de verificação. Aqui a função de mover. A função de mover tem dois for, o primeiro de 0 até o número de instantes que o usuário digitou, e o segundo de 0 até a velocidade de translação do planeta. Aqui esse X pega de cada planeta diferente. Aqui eu separei a rota do planeta em 4 eixos: o norte, oeste. Aqui eu separei a rota do planeta em 4 eixos: norte, sul, leste e oeste. Aí dependendo de onde ele estiver, ele anda para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Aqui esse primeiro ele verifica se ele está no norte. Que para isso eu percebi que ele se movimentando em determinado eixo vai ter uma posição fixa de X ou de Y. Aí se ele estiver nessa posição, ele anda dependendo de onde ele estiver. Aí para ele fazer a curva, tem a posição de X e de Y que é da curva. Aí se for, eu chamo um método aqui para ele fazer a curva. E também aqui eu estou contando as voltas. Esse contar as voltas é para calcular o ano, que é o tanto de voltas que ele deu dividido pelo tamanho da órbita. Aqui também eu criei outra classe abstrata que é de personagens. Essa classe ela estende para bugs e devs. Aí nessa classe tem 3 listas, duas é uma para a posição X e outra para a posição Y. E essa terceira lista é uma lista de vetores, de inteiros, de duas posições, que uma é para X e outra é para Y. Aí com essa terceira lista eu gero todas as posições disponíveis para os planetas, retiro não todas as posições disponíveis por bugs e por devs. Aí retira a posição do Java. Aí com isso eu fiz o método de gerar posições. Esse método, ele chama outro método que povoa essa lista com as posições disponíveis. E ele remove as posições dos planetas, que é para não nascer bug ou dev em cima do planeta.
E também pega os devs, se já existirem, e bugs, e remove a posição deles, que é para não nascer um dev junto com dev ou um bug junto com bug. Mas pode nascer um dev junto com bug. E aqui ele gera um número aleatório e pega a posição da lista disponível. Aí a primeira posição do vetor, que está na posição da lista, vai ser a posição X e a segunda a posição Y. Ele vem e remove a posição da lista, que é de posição disponível, para não instanciar. Aqui eu fiz uma interface, que é implementada para todos os planetas. Ela tem um método de configurar. Esse método de configurar, ele pega as configurações iniciais de cada planeta e tem um resumo, se ele é vivo, recebe true, as coordenadas, que aqui é os eixos que eu utilizei para movimentação. E o construtor de cada planeta, ele vai receber um nome, a posição X e a posição Y, que é as posições iniciais dele. E vai chamar o método de configurar, para configurar para fazer todas as configurações. No bug, no dev, como eu disse, ele tem de personagem. Tem de personagem. E na classe personagem eu coloquei também um método abstrato, que é o mudar a velocidade. Aí no bug ele diminui 1 da velocidade de translação. E no dev ele soma 1 na velocidade. Agora eu vou falar do pacote de interação, que aqui eu fiz uma classe para impressão, outra para leitura de dados e a classe de execução, onde eu organizo todos os métodos para rodar, e a main, onde eu executo o método. E na classe de execução eu instancio as outras classes necessárias que eu vou utilizar. Aqui eu criei um método para criar uma lista de planetas, para ficar mais fácil a manipulação dos métodos, dos dados. E aqui eu crio também alguns métodos que utilizam a lista de planetas para calcular a área. Eu criei um método de comunicação onde ele imprime as perguntas. Aqui imprime as perguntas e faz a leitura dos dados. Aqui todo o método de leitura tá com esse try catch, que é o que eu falei na execução. E aqui é um método de executar, onde eu realmente chamo todos os outros métodos. Aqui eu instancio mais algumas classes, crio a lista de mundos, chamo a comunicação, gero a posição de tudo. Aí chamo todas as funções necessárias para gerar os dados. E no final eu imprimo um relatório. Aqui tem a verificação também do bug. Aí essa verificação eu fiz com um polimorfismo de sobrecarga, que ele recebe mundos e um bug ou um dev. Aí dependendo do que ele receber, ele vai colidir com bug ou com dev. E no final, esse executar teste é para perguntar se o usuário quer sair ou se ele quer fazer mais uma rodada do programa. Aí, dependendo do número que ele digitar, ele sai e printa o relatório final. E aqui o pacote de verificação, eu faço algumas verificações dos necessárias. Verificar a colisão, que eu disse que tem um polimorfismo de sobrecarga. Se ele está alinhado, se ele está no norte ou no sul. E é isso.